Bom dia, alunos e alunas! Estamos de volta aqui com mais uma aula de língua portuguesa nesse nosso canal do YouTube, Silvio Gargano Júnior, professor Silvio Gargano Júnior. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a semântica. A semântica é uma parte do estudo da gramática. Nós vimos aí, quando estudamos a introdução ao estudo gramatical, que uma das partes do estudo da gramática é a semântica. E a semântica estuda o quê? Estuda o significado das palavras. Palavra, aqui, ó, aqui que interessante, ó. Palavra. Fiz aqui uma mudança aqui para vocês entenderem. O que é uma palavra? A palavra, a terra. Então eu tenho aquela terra toda seca, toda a ser plantada, então eu vou pegar a pá para lavrar aquela terra. Então é isso aí. Eu tenho uma folha em branco, eu preciso colocar nessa folha em branco o quê? Palavras, né? Então nós vamos estudar um pouquinho aqui também o início do texto dissertativo argumentativo do Enem, que nós vamos estudar um pouquinho ainda este ano. Tem tempo ainda, né? Bom, eu vou ver com vocês aqui algumas coisas que nós já estudamos, né? Então, por exemplo, a língua falada por uma comunidade é um ser vivo, dinâmico. Então, ela está em constante mudanças. Algumas palavras morrem, lembram? Nós estudamos os arcaísmos, né? As palavras velhas, palavras que morrem, que não tem mais sentido usar, ok? E palavras surgem, que vão sendo incorporadas ao nosso léxico. O que é o léxico? É o conjunto das palavras do nosso vocabulário, dos vocábulos que formam o nosso vocabulário. Então, essas palavras que vão entrando, vão aumentando o nosso léxico. Tudo bem, gente boa? Tá entendendo aí? Qualquer coisa, pergunte aí nas postagens que eu respondo, tá? O vocabulário de uma língua, ele pode ser transmitido, né, pelos pais, né? Quando nós nascemos, os nossos pais vão começando a falar com a gente. Então nós vamos aprendendo a falar. Pá, mamã, né? Tio, né? Eu me lembro aí de um sobrinho, que quando a minha irmã falou para ele assim, fala o nome do tio. Tio chama Silvinho. Aí ele falava assim, então me chama de I, certo? Aí ficou lá o tio I. Por quê? Porque ele aprendeu isso, ele recebeu isso dos pais. Então é transmitido. Ou pode ser adquirido, através do quê? Da escolarização, da leitura, da conversa com as pessoas, principalmente da escolarização, né? Das leituras que vocês farão, que vocês fazem. Por isso que a leitura é fundamental para se adquirir o quê? O vocabulário, ok? Bom, quando nós estudamos o léxico, né, nós precisamos fazer uma redação. Nós precisamos das palavras. Então, o que nós fazemos? Primeira coisa, com o tema de redação, quais são as palavras que encaixam naquele tema de redação? Ou que a gente chama também de campo lexical. Vamos dar um exemplo? Se eu for falar sobre futebol, quais são as palavras que são incluídas no campo de futebol? Ah lá, pênalti, zagueiro, VAR. Essa palavra aqui é nova no futebol, né? O famoso árbitro de vídeo. Uma palavra que vem do inglês que está sendo introduzida na língua portuguesa. Muitas pessoas usam essa palavra no dia a dia. Escanteio, uma palavra ligada ao futebol. Vocês percebem que às vezes a pessoa fala assim, eu tinha um namorado, ele me levou para escanteio. Essa palavra escanteio saiu do campo lexical do futebol e entrou na conversa do dia a dia. Entenderam? Então, numa redação, preste atenção nisso. O tema da redação, vocês têm que juntar as palavras daquele tema, que são encaixados no tema. Tudo bem? Nós vamos falar isso mais para frente. Quando eu tenho uma palavra, essa palavra possui dois tipos, né? Uma divisão aqui, né? O significante e o significado.
Por exemplo, óculos. Isso aqui é um óculos, ok? Eu ouço a palavra óculos, que é escrita aqui, ó. O-C-U-L-O-S. São dois, né? Por isso que é plural. Eu perdi os meus óculos. Palavra que tem que ser usada no plural, né? Os meus óculos estão perdidos. Plural, né? Beleza. Quando eu falo em óculos, eu lembro disso daqui. Isso aqui é um óculos. Toda vez que eu me lembro, eu tenho significado. Significado. Epa! Furou aqui um I. Significado. Ok? Falhou. Faltou um I. Beleza? E quando eu escrevo a palavra óculos, eu tenho o que eu chamo de significante. Significante com significado, eu tenho um signo linguístico. Tudo bem? Olha a brincadeira aqui que o Milor Fernandes fez, usando significante junto com significado. Caído, o I está caído mesmo, né? Espelho, está escrito como se fosse visto no espelho. E o pileque aqui, né? Eu sei que vocês nunca entraram num pileque, vocês não sabem disso. Mas o cara que entra em pileque vê duas coisas, né? Olha lá, pileque. Então ele mostrou o significante junto com o significado. Tudo bem, gente boa? Isso aqui é uma introdução à semântica. Eu vou postar hoje um texto sobre isso daqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Tem o material, né? A apostilinha que eu estou montando com vocês. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos continuar com a nossa semântica, o estudo do significado das palavras. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.